Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal História com Júnia Lemos. E hoje falaremos sobre a história do voto feminino e das sufragistas britânicas, mulheres corajosas que foram capazes de atos inimagináveis para garantirem o direito de existirem como cidadãs. Mas antes, aquele pedido: se inscreva no canal, curta os vídeos, compartilhe e ative o sininho para receber nossas atualizações. Então vamos lá. Vamos falar sobre as sufragistas, saber quem elas eram, quando surgiram e o que defendiam e como faziam. O contexto em que as sufragistas surgiram remonta principalmente à era vitoriana e à era eduardiana. A Inglaterra do século XIX se transformou na maior potência industrial mundial. O Império Britânico dominava as terras em outros continentes e a economia do mundo ocidental. Essa potência era governada por uma mulher, a Rainha Vitória, mas, por incrível que pareça, essa força governamental feminina ainda não permitia à mulher o direito de voto. Esse período de governo, conhecido como Era Vitoriana, caracterizou-se pela rigidez dos princípios moralistas e por uma típica solidez política. Mas, por outro lado, a desigualdade política, econômica e social era uma realidade latente, e nesse contexto surgiram as sufragistas, mulheres fortes que lutaram não só pelo direito do voto, mas pelo direito de existirem como pessoas numa sociedade marcada pelo patriarcalismo. As mulheres britânicas do pós-revolução industrial se viram no direito de votar e participar politicamente da vida do país, uma vez que compunham a grande maioria que tocava a economia londrina no final do século XIX, com jornadas de trabalho que duravam mais de 12 horas, sofrendo assédio e muitas das vezes sendo principal fonte de renda da família. Isso fez com que elas questionassem sua situação mediante a sociedade. Por que não tinham direito de voto se trabalhavam e contribuíam para a sociedade como os homens? Para colocar mais lenha na fogueira, em 1893, a Nova Zelândia se tornou o primeiro país a garantir o sufrágio feminino, graças ao movimento liderado por Kate Sheppard. E isso acendeu na mulher britânica o desejo de também fazer parte dessas decisões políticas do país. E isso significaria para elas conseguirem aprovar futuramente leis que as resguardassem. E essas mulheres, movidas pelo desejo de terem direito e participar politicamente, começam a ir às ruas para exigirem o direito do voto. Mas elas não ficaram só desfilando nas ruas com as suas bandeiras nas cores branca, verde e roxa. Aliás, essas cores tinham um significado marcante. O branco tinha a ver com a questão financeira. Tecido nesse tom era mais barato. E também com a própria lógica de uma manifestação. Roupas brancas se destacavam facilmente segundo as idealizadoras do movimento. O branco significava pureza na vida privada e pública. O roxo é a cor real, presente no sangue real que corria nas veias de cada sufragista, o instinto de liberdade e dignidade. E o verde é a cor da esperança e o emblema da primavera. Contudo, outras cores apareceriam em cartazes, faixas, broches. Elas variavam de lugar para lugar. Essas mulheres lentamente começaram a mudar de estratégia e apenas marchar pela cidade já não era o suficiente. Elas começaram a lutar de verdade. As sufragistas foi um nome pejorativo atribuído em 1906 por um jornal britânico para fazer referência à União Social e Política de Mulheres, uma organização criada em 1903 por Emmeline Pankester, no norte do Reino Unido. Emmeline Pankester estava decepcionada com os partidos políticos e os movimentos sufragistas por sua escassa ou nula conquista de objetivos. Ela decidiu abandonar todos esses movimentos e fundar a WSPU, sigla em inglês da organização, que então abraçava as mulheres e por meio do qual instaurou seu lema: ações e não palavras. Em pouco tempo, a WSPU se radicalizou e começou a usar táticas violentas para chamar atenção para suas reivindicações. O grupo tornou popular a quebra de vidros, o ataque à propriedade privada e greves de fome,
nas prisões, além de atentados terroristas. Tudo valia a pena, segundo as sufragistas, para conseguirem o direito do voto. Elas foram responsáveis por envios de cartas-bombas, dispositivos explosivos improvisados, incêndios criminosos e até tentativa de assassinato. As sufragistas britânicas receberam também treinamento de Edith Garrett. Ela se tornou instrutora de jiu-jitsu da União Social e Política das Mulheres e é homenageada no filme As Sufragistas por Helena Bonham Carter, no personagem de Edith. E você também pode ver uma referência a ela no filme Enola Holmes. À medida que a guerra se aproximava, os confrontos ficavam mais violentos, as militantes eram presas e, quando faziam greve de fome, eram alimentadas à força por meio de um tubo de borracha. Pois é, em 1913 foi criada uma legislação especialmente voltada para reprimir as sufragistas e visava enfraquecer a capacidade de barganha das greves de fome das prisioneiras. O apelido da lei foi Gato e Rato e tem a ver com a conhecida fama dos gatos em brincarem com suas presas antes de devorá-las. A tática do governo era soltar as prisioneiras quando elas estivessem muito fracas e impossibilitadas de retornar às ações, tornando a prendê-las assim que restabelecessem. Sylvia Pankhurst, filha de Emmeline Pankhurst, foi outra sufragista importante. De perfil radical, Sylvia enxergava a luta das mulheres como parte fundamental de uma luta maior a ser travada ombro a ombro com homens. Luta que na época incluía direitos aos trabalhadores e trabalhadoras, com amplas reformas sociais. Sylvia seria uma das fundadoras do Partido Comunista, se opondo à Primeira Guerra Mundial. Anne Kane também foi uma sufragista inglesa integrante da WSPU. Kane foi uma das únicas mulheres da classe trabalhadora a ocupar posições de liderança no movimento. Emily Davison foi outra sufragista importante. A militante foi presa por diversas vezes por reivindicar o direito das mulheres ao voto no início do século XX. Com o intuito de atrair atenção para a causa das sufragistas, a ativista Emily Davison acabou morrendo de uma forma trágica. Seguidora do socialismo, Davison acreditava que a igualdade de gênero estaria atrelada à luta de classes, motivo pelo qual entrou para o movimento feminista. Por diversas vezes, Davison foi presa sob a alegação que estaria agredindo a polícia e descumprindo os seus deveres perante a ordem pública. Em 4 de julho de 1913, Davison partiu em direção a Epsom, onde aconteceria uma corrida a cavalo. Segundo os jornais da época, a ativista se posicionou diante da curva final, onde se escondeu sob o parapeito e correu em direção à pista, tendo em mãos uma das bandeiras do movimento sufragista. Conseguiu alcançar as rédeas do cavalo do rei George V. No entanto, ela foi atingida pelo animal, que não conseguiu parar a tempo. Com a colisão, o cavalo pisoteou Davison. Não se sabe ao certo as motivações de Davison em fazer a manifestação durante a corrida. Na época, acreditava-se que Davison teria se suicidado dessa forma para impactar a sociedade. No entanto, com o passar dos anos, outras teorias mais contundentes foram levantadas. É possível que a sufragista tenha pulado sobre o animal a fim de anexar uma bandeira do movimento nas rédeas do cavalo, mas devido à velocidade em que ele encontrava, Davison perdeu o controle e acabou sendo pisoteada. Outra teoria é que a ativista teria tentado atravessar a pista acreditando que todos os cavalos haviam passado. Segundo a escritora e historiadora Elizabeth Crawford, a morte de Davison está atrelada a inúmeras sequências de fake news que contribuem para criar contexto fantasioso. Explicações subsequentes de ações de Davison criaram um emaranhado de ficção, deduções, falsos boatos, conjunturas e deturpação e teorias. Em 4 de julho de 1913, o corpo de Davison foi transportado de Epsom para Londres. Seu caixão estava escrito: "Continue lutando, Deus dará a vitória." O velório foi assistido por milhares de pessoas. No princípio de 1913, as sufragistas já haviam se tornado um grupo terrorista altamente organizado.
Em maio de 1913, houve 52 ataques, incluindo 29 bombas, 15 incêndios no país. As bombas não detonavam instantaneamente, como fazem hoje em dia. Elas soltavam ruídos e fumaça e davam tempo para que as pessoas escapassem, mas eram colocadas em locais públicos. Até Winston Churchill não escapou das sufragistas. Ele foi agredido por uma ativista com um chicote em punho. Não existe uma estatística exata das militantes, mas a organização não contava com o apoio da opinião pública. Muitas ativistas eram criticadas por mulheres que acreditavam que elas estavam traindo seu papel de esposas e mães. No início da Primeira Guerra Mundial, Emmeline Pankhurst pediu às suas partidárias que suspendessem ações para apoiar os esforços do país. As mulheres conquistaram o direito ao voto em 6 de fevereiro de 1918, mas apenas 10 anos depois, quando Emmeline Pankhurst já estava morta, receberam os mesmos direitos do voto dos homens. As sufragistas inspiraram feministas em outros países, especialmente na França, onde participaram da conquista do direito do voto para as mulheres em 1944. A casa em Manchester, na qual Emmeline Pankhurst criou o movimento, foi transformada em museu. Em 1918, o parlamento inglês aprovou o reconhecimento de cidadania às mulheres, mas continuou havendo grandes restrições ao sufrágio, já que este foi permitido apenas às mulheres maiores de 30 anos e cujos maridos estivessem aptos a votar. Vale pontuar, entretanto, que essa conquista de 1918, com todas suas limitações, foi produto não apenas dos longos anos de lutas das sufragistas e do papel das mulheres durante a guerra, mas também do impacto da Revolução Russa de 1917. Como se sabe, a eclosão do movimento revolucionário russo não apenas teve as mulheres como epicentro, como também representou imediatas conquistas para elas, que em conjunto representavam avanços muito maiores do que os existentes em qualquer outro país do Ocidente. E então, gostou do vídeo? Gostou das informações? Quer saber mais? Clique no link na descrição do vídeo. E não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um comentário, curtir os vídeos e ativar o sininho para receber as nossas notificações. Até mais!